Ok. Daí eu só tinha dado oi pra eles mesmo E caiu tudo. enfim, agora eu tive que voltar. Tu pode ir dizendo para eu ir tocando os slides? Tranquilo, pode ir já indo, porque a gente vai falar sobre. A gente vai falar a primeira aula de geomorfo, tá? A gente vai dividir em duas. Quer falar uma coisa? Não, só ia perguntar se eles conhecem a paisagem da foto. Alguém saberia onde é que fica isso? Não. É a Serra do Rio do Rastro. É um ponto turístico muito importante. Fica bem bonito, na verdade. Que fica perto da fronteira do Rio Grande do Sul com Santa Catarina. É bem legal e quem tiver um dia a chance de conhecer, vá, porque é muito interessante. E bem bonito esse lugar. Ver lá de E cima a paisagem é fantástica. se alguém pilhar fazer geografia também, vai É. como saída de campo. Até a gente tentando atrair eles para a geografia, quem quiser cursar, sabe que tem um site de lugar aqui, hein? Fica a propaganda aí. E não precisa pagar nada. Tu recebe pra ir. É, Que não, bom. exatamente. Eu fui 2 vezes. Não vou pagar nada, é pago para ir. Né? Tu fez 2 vezes a cadeira? Eu fiz 2 vezes. Não fiz 2 vezes cadeira, que eu fiz cadeiras diferentes que levaram no mesmo lugar. Que bacana. Quais? Paleobil e Geomorfo 1, 2, acho, sei lá. Não me lembro agora. Mas é um lugar bem bonito de lugar quando tem sol, porque realmente fica uma serração em cima. Mas aí dá pra sacar, dá pra mandar já os slides. Então vamos lá, gente. Quando a gente fala de agentes modeladores do relevo, a gente tem que pensar em dois tipos de forças: as forças endógenas e as forças exógenas da Terra. Pelo próprio radical das duas palavras, você sabe que endo é interno e exo é externo. Ou seja, as forças endógenas são os agentes internos modeladores do relevo. E as exógenas, por sua vez, são os agentes externos do relevo. Vocês já ouviram falar desse conteúdo na escola? Quem já ouviu? Quem se lembra disso? Ouviu, vocês provavelmente lembram de alguma coisa? Saberia me dizer? Então, gente, as forças endógenas se subdividem em dois grandes processos, que é a orogênese e a hipirogênese, que a gente vai ver na aula de hoje. As forças exógenas, né, que são os modeladores, os agentes externos, a gente vai ver na segunda aula de geomorfologia. Ou seja, as forças internas da Terra, que seriam as forças exógenas, são os agentes que alteram o relevo com maior intensidade, ou seja, são os principais modeladores do relevo. E eles se manifestam de duas maneiras, pelo tectonismo e pelo vulcanismo. Na imagem que eu coloquei aqui, remete a uma coisa que a gente já mencionou na aula passada, sobre o círculo de fogo. Alguém lembra alguma coisa sobre isso que a gente falou na aula passada? Vocês lembram? Lembram? Não? Nada? O que é o circuito de fogo? Que eu me lembre, ele é toda uma parte que tá perto de placas, é onde tem muito vulcanismo. Ele é uma parte muito afetada. Isso aí. Exatamente. Sem tirar nem colocar, é isso aí. O círculo de fogo fica bem perto do encontro de placas. De placas, o quê? Por que essa região é tão ativa tectonicamente assim? Por que tem tanto vulcanismo e tectonismo nessa região do planeta? Porque eles ficam perto de encontros de placas tectônicas. E que tipo de encontro é esse? Eles se encontram, Convergente? se aproximam, se... Exatamente. Alguns, a maior parte é encontro convergente de placas tectônicas. Mas tem transformantes e outros tipos em outros momentos das camadas tectônicas. Mas é principalmente
encontros convergentes. Como vocês podem perceber pelo desenho, também o gráfico tem duas legendas, né? Em vermelho está demonstrando as áreas do círculo de fogo. Os pontinhos azul, as linhas azuis, demonstram as principais fossas oceânicas. Quem se lembra o que é uma fossa oceânica? E qual é a principal fossa que a gente tem no planeta? A mais extensa, né? Que vai desde o Polo Norte até o Polo Sul. Através do oceano. Por meio do oceano. Quem lembra disso? A principal fossa é a Mesoatlântica, aquela que a gente falou que fica no Pacífico, que divide a placa americana e a placa africana. E essas são as fossas que ficam no Círculo de Fogo. E o Círculo de Fogo é um bom exemplo para a gente lembrar como o tectonismo e o vulcanismo podem acontecer concomitantemente. Ou seja, os dois processos acontecem em regiões das mesmas regiões, no caso. E daí aqui a gente botou para lembrar para vocês que um outro assunto que a gente já falou, que seriam as células de convecção, ou também chamadas de correntes de convecção, que são os movimentos que o magma faz no manto terrestre. E a partir desse movimento do magma, que as placas tectônicas se movimentam, tanto convergindo quanto divergindo, ou sendo transformante em relação a outra. Como o desenho mostra, a litosfera, na criação da fossa no litoral, tem um encontro de placas que é convergente ou divergente aqui nessa ponta? Divergente. Aqui no em vermelho é divergente? Que você falei? É um encontro convergente, né? Tem uma placa que acontece a subducção, que a gente chama, né? Que é uma placa que está sendo empurrada para baixo e uma outra que está sendo soerguida em relação à outra. E a partir desse processo que a gente tem os Andes e os Himalaias, por exemplo. O importante desse gráfico é vocês visualizarem que a corrente de convecção causa tanto o movimento, o encontro de placas convergentes, como também divergentes, como a criação aqui da crista média oceânica. Seriam duas placas que estão divergindo de movimento, indo em direções opostas, e são todas provocadas pelo mesmo movimento convectivo do magma terrestre. É importante salientar que tanto no convergente, tanto no divergente vai ter o vulcanismo. São vulcanismos que se originam em processos diferentes. Tá? No divergente, ali no meio, vai ser uma abertura que o magma vai acabar se expelindo, então, e no convergente, nas pontas, nessa imagem, né, vai ser tanto material indo para baixo que vai ficar muito quente e vai acabar sendo forçado para se expelir por causa da pressão. Então, o vulcanismo é sempre constante nesse tipo de no encontro ou afastamento de placas. E o vulcanismo interno e externo da Terra são causados pelo mesmo movimento convectivo do magma. Esse era o principal recado do slide anterior. E esse aqui a gente fala um pouco sobre o vulcanismo. Tem uma breve explicação do que é o vulcanismo, que nada mais é do que o magma sendo expelido pela crosta. E eles são causados pelos agentes endógenos. E todo vulcanismo tem sua origem no interior da Terra. Na foto a gente tem um vulcão na Itália, que continua ativo. E é importante salientar também que a acumulação e consolidação da lava expelida pelo vulcão pode dar origem a ilhas e montanhas. O que é essa imagem que deixa a gente refletindo? Esse vulcão aqui, ele é todo feito de material de magma expelido, né? Qual é o nome que a gente dá para esse tipo de rocha expelida pelo magma? Se alguém se lembra já na sua trajetória acadêmica, qual é o nome que a gente dá para a rocha expelida pelo vulcão? Tu lembra, Dani? Rocha basáltica? Sim, o basal. Isso aí, boa. Que a gente até viu naquela questão, né? Outra coisa boa de pontuar
que a gente fala bastante de vulcanismo entre choque e afastamento de placa, mas tem um vulcanismo que é bem específico, que é o chamado vulcanismo de decorrência dos hotspots. Vocês lembram desse nomezinho em geografia? É um vulcanismo que acaba acontecendo quando tem alguma coisa anomalia dentro do magma, no manto terrestre, e acaba criando um ponto quente no meio da placa. É uma coisa rara de acontecer, mas acaba formando essas ilhas no meio do mar, que acaba criando um pequeno vulcão, uma ilha que acaba sendo efêmero, assim. Pode acabar sumindo quando o hotspot para de acontecer, ou se desloca. Então tem essa outra peculiaridade do vulcanismo, que pode acabar acontecendo em um local que não é entre choque e um encontro de placas, ou afastamento de placa. Tá? Tem que lembrar as palavrinhas do hotspot. Outra coisa que eu esqueci de mencionar no início da aula é que muitas das coisas que a gente fala aqui é interessante que vocês anotem porque não está nos slides, né? E, por exemplo, a questão dos hotspots não vai aparecer nos slides, mas é um assunto importante que vocês têm que lembrar porque ele pode cair na prova sim. Porque ele geralmente pode acabar caindo numa questão de que uma ilha apareceu repentina no mar, depois de muito tempo ela sumiu. Então, geralmente pode estar relacionado a essa questão do hotspot, porque ela, quando para de expelir magma naquela região anômala, o mar engole aquela pequena ilha que acabou aparecendo. Isso aí. Outro processo causado pelos agentes endógenos é o tectonismo. O tectonismo compreende todos os movimentos que deslocam e deformam as rochas que constituem a crosta terrestre. São causados pelas forças internas e o tectonismo se manifesta através dos processos de epirogênese e orogênese. Na aula passada, a gente mencionou essas coisas para vocês. O que é isso? O que são esses epirogênese e orogênese, essas palavras difíceis? Alguém já viu na escola e saberia dizer? O pior é que tava até explicando nas atividades, eu li bonitinho e eu esqueci agora. Eu lembrei que eu acabei botando uma questão e nossa, eles não lembraram, daí eu acabei botando lá separadinho. Mas acontece, isso aí é as coisas que a gente vai estudando e vai fixando na nossa cabeça. Então, gente, a partir do tectonismo, que são esses dois processos de epirogênese e orogênese, se originam os dobramentos. Os dobramentos resultam, então, através das pressões horizontais da litosfera. Eles acontecem quando as rochas são menos resistentes pelos movimentos tectônicos. Sempre lembrando, destacando para vocês, que os dobramentos surgem através de movimentos orogênicos, que são movimentos intensos das placas tectônicas. Tem as duas principais dobramentos que vocês vão ver nas provas caem recorrentemente é quando vocês lerem sobre os dobramentos modernos e os dobramentos antigos, né? Sempre destacando, lembrando, contando para vocês, destacando que os dobramentos modernos são cadeias montanhas da era Cenozoica. Já os dobramentos antigos, sim, e os dobramentos antigos se formaram no pré-cambriano e no paleozoico. Normalmente, os dobramentos antigos já estão bastante erodidos, como no próprio Rio Grande do Sul, como a gente vai ver mais logo adiante. Esse derramamento basáltico, de encontro de placas, e soerguimento de material, é já bastante erodido e não se encontra em grandes altitudes. Ao contrário dos dobramentos modernos, que hoje em dia ainda mantém uma grande altitude. Vocês compreendem isso? Que devido ao datamento do movimento tectônico, alguns dobramentos estão mais destacados do que outros. Vocês lembram de algum exemplo? Ah, tá escrito ali na real exemplo de dobramento moderno, acho. Quais são os exemplos de dobramento moderno? Próximo aqui nosso. Próximo, mais ou menos. O mais próximo aqui, ó. Andes, isso aí, o mais próximo aí. Assim como os Alpes e o Himalaia, são todos dobramentos modernos formados na era Cenozoica.
E uma coisa, a questão do nome, dobramento, é que realmente a rocha acaba se dobrando, acaba ficando sua formação, quando tu vai ver ela internamente, ela fica vertical, quase vertical, ela fica bem ladeada, né? Bem em diagonal. Então acaba criando um dobramento, parecendo um pano, assim, meio. Bem, isso demora milhares de anos, mas é o que acontece com a Terra. Tanto que a questão do dobramento mais antigo, a gente vai ver, eles são erodidos, então a gente vai ver regiões que tá essa formação em diagonal, mas só que não tem em cima. Então quer dizer que aquela montanha foi embora e só sobrou esse depósito em diagonal. Então, o desenho que eu circulei em vermelho retrata esse movimento, assim, da maneira exatamente como o Dani falou, que o dobramento é realmente tu apertar dos dois lados da Terra e formar essa ondulação, como a figura mostra. Então, toda vez que vocês lerem sobre os dobramentos, vocês têm que pensar que o processo de origem dele foi a orogênese. Pois é, um movimento horizontal. É isso que você tem que destacar. A orogênese é um movimento horizontal do encontro das placas, né? Do movimento da crosta, ao contrário da epirogênese, né? Que a epirogênese... Opa. Prof, estão pedindo para entrar. Estão pedindo para entrar lá no... Peraí, então. Uma outra Eduardo. Permitir já. Isso é uma outra coisa que eu quero ver se eu consigo consertar aqui no Meet, é fazer todo mundo ser host, ser hospedeiro, para poder abrigar todo mundo e ir aceitando, né? Para ficar só na posição. Agora eu voltei a minha câmera, vocês estão me vendo? Uhum. Tá, ok, vamos lá. Deixa eu fazer uma coisa. Então, só para fixar para vocês, a orogênese vai ter esse movimento horizontal, que é esse deslocamento que vai parecer que vai achatar certos locais, tá? Enquanto a epirogênese, vai aparecer no próximo slide, vai ser um movimento vertical. Uma parte vai baixar ou vai levantar muito rápido. Então, vai ter essa diferença que é a base desses dois nomezinhos, tá? Então, orogênese, horizonte e epiro, vertical. Não dá pra rimar com... E outra coisa sobre a orogênese costuma acontecer... Duas coisas que a gente tem que pontuar sobre a orogênese é que ela acontece mais veloz que a epirogênese e ela é sempre um movimento horizontal. E quando vocês lembrarem da orogênese, lembrem desses dois fatores que a caracterizam, que é a sua velocidade elevada e o movimento horizontal. E essa velocidade elevada acaba sendo um local muito instável, que é essa instabilidade tectônica, né, no lugar. Que é o que próprio gera o tanto de movimento tectônico e vulcanismo na região do Círculo de Fogo, ou em todas as regiões do planeta que tem essa atividade sísmica muito acentuada. Vamos lá, então. Ao contrário da orogênese, a epirogênese costuma se manifestar em formações geologicamente antigas e estáveis, sendo o processo mais lento e gradual. Gravem isso. A epirogênese, por sua vez, acontece em regiões geologicamente mais antigas e estáveis, ou seja, que não acontece tanta atividade sísmica, e é um processo mais lento e gradual. Por isso não é tão veloz, né? Quando a gente fala de intensidade e velocidade, nesses dois processos de epirogênese e orogênese, esses milhões de anos. Tem que entender que a velocidade se trata sobre em quantos milhões de anos um acontece em relação ao outro. Portanto, sendo um processo mais lento e gradual, de difícil análise e mensuração, uma vez que sua frequente longe das bordas das placas tectônicas. Alguma dúvida até aqui, gente?
pensem sempre em a orogênese e a gênese como opostas, né? Se a epirogênese acontece com mais frequência longe das bordas das placas tectônicas, onde a orogênese mais acontece? Nas A bordas. orogênese acontece exatamente nessas mesmas bordas. Isso sim. Vocês estão entendendo? Só uma palavrinha para relacionar com epirogênese, soerguimento. Soerguimento é uma boa palavra para relacionar com epirogênese, que as coisas vão levantar, soerguer. A outra é subsidência, mas isso aí é uma palavra bem mais difícil, mas vai aparecer em questões de soerguimento, daí se tiver alguma coisa para relacionar com epirogênese, é a certa. O Léo travou? Ou seja, também, gente, o produto da epirogênese são os falhamentos. Tá vendo mesmo? Alô? Pessoal, estão escutando? Tá baixinho teu áudio, não sei se... Alô? Alô? Tá, dá pra escutar, tá escutando? Normalmente? Dá pra... Só que tá mais baixo. Lembrem, quando a gente fala da orogênese, Melhor. o produto dela são os dobramentos. E quando a gente fala sobre a epirogênese, o produto final desse processo são os falhamentos. Como dito no slide anterior, os falhamentos, então, acontecem em terrenos de pouca plasticidade, compostos por camadas rochosas resistentes ou rígidas, e são mais resistentes às forças internas da Terra, que se quebram ao invés do ar. A pressão se dá de forma vertical, e os falhamentos são produtos dos movimentos epirogênicos, epirogenéticos, também como a gente pode chamar. E ela, por fraturas, que ocorrem de duas formas, em formato de falha ou fissura, que isso vocês vão visualizar no slide, no próximo slide. Só recapitulando então, os falhamentos são produtos da epirogênese e os dobramentos, que é aquele movimento causado pelo movimento horizontal, são causados pela orogênese. Epirogênese, falhamento, dobramento, orogênese. É complicado, são palavrinhas chatas, mas conforme tu vai vendo nas questões, tu vai se acostumando com elas. Esse desenho ilustra de novo as dobras, pressões horizontais, por sua vez, e mostra os falhamentos, as falhas, que são pressões verticais. A parte mais nada desse movimento, como ele é vertical, uma parte fica soerguida e outra vai ficar rebaixada em relação à outra. Esses dois pontos a gente dá o nome de Horst e Graben, ou pilar, que é a parte mais baixa, fossa tectônica. Ou seja, o Horst e o Graben possuem dois nomes mais traduzíveis, que seriam pilar para a parte mais alta do falhamento e fossa tectônica para a parte mais rebaixada desse falhamento. E em relação àqueles nomes aqui, ó, falha e fissura, ou seja, paráclise ou diáclise, quando não acontece nenhuma fissura, a gente chama de paráclise. Quando ocorre uma, a gente chama de diáclise. E o que seria essa fratura? A fratura nada mais é do que um desnivelamento entre os dois movimentos, entre as duas regiões. Ou seja, o Horst e Graben é sempre uma diáclise. Tudo tranquilo até aqui? Só um nomezinho bem complicado. É. Relembrando também os tipos de movimentos de placas, de encontros de placas, que a gente
deu na aula passada, que a gente discutiu na aula passada. Tipos, né? Tem a falha normal, a reversa e a transcorrente. Estão melhores ilustradas nessa figura aqui, ó. Aqui, ó. Nessa daqui. Essa aqui é uma diáclase, porque tanto a falha inversa quanto a falha normal são diáclases. Porque existe um desnivelamento entre o Horst e o Graben. Você saberia me dizer qual é o Horst e qual é o Graben dessa situação aqui? A aula está sendo gravada até Seria agora. a falha Não, normal. acho que não. Tá. Fátima tá gravando. Quem não puder falar, no sentido de que eu falo, Tá falhando bastante lá. Não sei se é só comigo também. Eu nem tinha visto que o senhor ainda tava falando. Eu achei que tinha caído de novo. Nessa situação da... O Léo tá falhando bastante. Vocês estão vendo direito? Acho que se desligar a câmera talvez fique melhor o áudio, talvez, não sei. Eu desliguei a câmera agora. Acho que melhorou o áudio. Que acho que falaram semana passada, né, que às vezes dá uma melhorada. Uma pergunta só. A Fátima tá de fato gravando? Tô, senhor. Sim. Tá, ainda bem, porque a minha gravação foi pro espaço, né? Quando caiu a internet foi pro espaço, enfim. Quem é o Horst e quem é o Graben nessa situação aqui? Isso é uma dica que saberia me dizer onde é o Graben. O quê? Não vi direito. Alô? Vocês estão escutando, pessoal? Eu escrevi uma dica no slide ali. Aonde se encontra Sim. o Horst e o Graben na falha normal. Roxo que fica pra cima e Graben o que fica pra baixo. Ok. Isso aí. Parabéns. E aonde fica o pilar e Pilar a pra fossa cima continental? e a fossa pra baixo. Isso aí. E então, a fossa seria o Graben e o pilar seria o... Rosto. Tá. Isso aí. E agora, então, vamos analisar o seguinte. A falha transcorrente, ela é uma diáclase ou uma paráclase? Paráclise. Por quê? Ela não tem desnivelamento das placas. Isso aí. Parabéns. Vocês estão pegando? Eu sei que são palavras chatas, não é o conteúdo mais empolgante do mundo, mas cai nas provas, então vocês têm que ver. E a falha inversa é a mesma coisa, só que só muda a direção do movimento. Ó. Vocês entendem isso? Que esse movimento é invertido em relação ao outro? Então vamos lá. Vamos seguir ficha. E a falha, os falhamentos, é um produto da epirogênese ou da orogênese? Epirogênese. Três tipos de... Exatamente. Isso aí, pessoal. Gostei da participação. Todos esses três tipos de encontro aqui são produtos da epirogênese.
Eu não sei se meus desenhos estão acompanhando, porque antes tava bem lento os desenhos, né? Vocês Não, tá conseguiram indo visualizar os tranquilo. desenhos? Realmente era a minha cara que tava atrapalhando mesmo a aula. Acho que Então, esse é um pequeno a câmera esqueminha. não consegue falar o áudio. Então, esse é um pequeno esquema gráfico que retoma tudo que a gente viu até agora. Sobre os processos endógenos da Terra, ou também chamados de forças internas da Terra, se dividem em dois grandes processos, né? O tectonismo e o vulcanismo. Relembrando a orogenia como movimento horizontal, a heterogenia como movimento vertical da cruz. Só para vocês ficarem mais atentos, assim, ó, a primeira. Não sei se o Léo tá. Porque às vezes o Léo falha ainda, eu não sei se ele tá falando aí. Mas para vocês saírem bem, assim, tipo, se focarem bem nessa aula aqui, é que o que a gente está falando nessa parte da geomorfologia é todo esse processo endógeno de dentro da Terra que vai erguer coisas. Levantar, vai abaixar, vai geralmente é mais para erguer coisas que vai preparar para o que a gente vai apresentar na próxima aula, que vai ser o processo exógeno que vai modelar essas coisas erguidas, no caso, tá? Então, vocês vão ter que fazer essa relação com a próxima aula, que vai ser muito de o que foi erguido agora e foi quebrado, e o que na próxima aula vai ser modelado e vai ser erodido, né? Vai ser uma palavra muito importante na próxima aula. Então, tectonismo e vulcanismo vão erguer e vão quebrar coisas para serem modelados pelas forças exógenas, tá? Tá aí, Léo? Alô? Dani? Oi. Alô? Tá ouvindo? Tô ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Uhum. Então, o Dani resumiu direitinho isso daí. Esse esquema era só para retomar tudo que a gente viu. E como o Dani endogenia, os processos endógenos normalmente levantam para chegar aos processos exógenos e erodir. Ou baixar. Então vamos lá. É bem mais visual a próxima aula, porque esses processos endógenos são muito grandes, são absurdos, né? Tipo, a gente consegue no máximo ver uma montanha levantada, mas o que vai modelar ela vai ser os próximos processos exógenos. Então, daí é uma série de processos que dá para visualizar bem melhor, que é uma coisa mais local, tipo, um rio passando, cortando, o vento fazendo aquelas formas que a gente vê no deserto. Então, isso aí a gente vai ficar mais atento na próxima aula. Na minha percepção, Dani, as duas principais diferenças entre os processos exógenos e os endógenos é que os processos exógenos de erosão fluvial, erosão pluvial, erosão do vento, é mais fácil de entender e visualizar na nossa cabeça. Só que, por outro lado, processos endógenos, bem mais visível os seus resultados, né, seus produtos. Porque eles duram muito mais, né? Os processos exógenos são muito mais constantes, eles mudam o tempo todo. Formação de dunas, por exemplo, mudam constantemente. Ano a cada ano, a disposição das dunas na areia da praia mudam. Porque são processos exógenos. Por outro lado, os processos endógenos são muito mais resistentes e permanentes que a percepção da vida humana capta. Entende? Como a gente vai ver agora, quando a gente discutir as unidades geomorfológicas do Rio Grande do Sul, que é um tema bem recorrente na prova da URGS, e é importante vocês se lembrarem. Vocês terem contato com esse conteúdo. Essa região aqui, em roxo escuro, é o Planalto Meridional e é a região mais alta do Rio Grande do Sul e mais recente também. Foi formada por derramamentos basálticos da Era Cenozoica.
há mais ou menos 90 milhões de anos. É muito pouco tempo. Só para vocês terem uma visualização do que aconteceu, assim, um pouco mais didático, Rio Grande do Sul era junto com a África, né? Então, na separação dos continentes, com esse afastamento dos dois continentes, lava começou a verter e começou a se derramar na região que agora é o Rio Grande do Sul. Então, o que tem abaixo dessa lava é o que eles chamam de paleodunas, que é um deserto muito antigo que foi soterrado por um tampão de lava. Então, a gente tem essa parte, esse planalto mais alto, porque essa lava, que ainda não foi erodida completamente, e abaixo começa a aparecer rocha sedimentar, que a gente vai ver melhor na próxima aula. Já vê torres? Torres é um ótimo jeito de representar isso que aconteceu. E na próxima aula dá para botar umas imagens de torres, principalmente a Praia da Guarita. Quem é que foi para a Praia da Guarita? Alguém já foi? Não sei. Não, nunca foram? É uma praia que tem torres e tem tipo uma torrezinha, assim, meio que um resquício de rocha que tem no meio, assim, que daí em cima tem uma rocha bem branca, que é o basalto, porque é meio, tipo, erodido pelo mar ali, e abaixo tem uma rocha mais avermelhada, que é o arenito botucatu. Isso aí é uma coisa que dá pra salientar bem mais e fixar mais na próxima aula. Certo, Léo? Isso aí. As fotos de torres tornam essa ideia da separação entre o continente americano mais visível, assim como também todo o derramamento basáltico que aconteceu. Tá falhando bastante o teu É áudio. interessante. E a química colorido pelo... Então, eu vou explicar e eu vou perguntar se vocês estão... Eu gostaria de ouvir um ok, nem que seja do Dani, para saber que vocês ouviram que eu terminei de falar. Pode ser? Agora a gente tá te ouvindo direitinho. Só que antes tudo que você tinha falado ficou cortado. Então eu vou falar devagar e vou perguntando conforme se vocês estão acompanhando. Isso é até bom, na realidade, porque eu falo bem rápido, né? Não sei se vocês já repararam, mas eu falo rápido. É só importante salientar, assim, bem basicamente, que essas rochas basálticas são mais recentes, vieram do Mesozoico, faz pouco mais de 200 milhões de anos atrás, menos de 200 milhões de anos atrás, e elas não foram erodidas ainda. Ao contrário da zona em vermelho no mapa, que é o escudo sul-rio-grandense, que é da época do pré-cambriano. O escudo sul-cristalino são rochas ígneas também, que se formaram, assim, lá na formação do planeta, lá no início da formação do planeta Terra. É uma das formações mais antigas que tem. Entenderam até aqui? Sim, sim. E por isso essa região é bem mais baixa. Essa região aqui do escudo sul-cristalino é bem mais rebaixado em relação ao Planalto Meridional, que tem a sua maior altitude na cidade de São José dos Ausentes, onde a gente encontra 1.398 metros de altura. Fica perto também, São José dos Ausentes fica perto do cânion mais famoso do Rio Grande do Sul, que é o Itaibezinho, que fica na Praia Grande, Santa Catarina, que é na fronteira com o Rio Grande do Sul, que de lá de cima dá para perceber toda a erosão que vai correndo com o Planalto Meridional, que fica perto de Torres, e a guarita de Torres que o professor contou, que o Dani falou, é um produto também dessa erosão que vem ocorrendo no Planalto Meridional. E até aqui? Entenderam o Planalto Meridional? Acho que é bom fazer um círculozinho ali onde fica Torres, assim, só para dar uma contextualizada onde é que o pessoal... E a região que fica Torres, bem na divisa de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Do outro lado de Torres fica Praia Grande, que é a cidade, o município, né? Que é onde fica o cânion, que na realidade é bem interessante. A parte de cima do cânion, onde tu vê lá de cima, é Rio Grande do Sul. A parte
rebaixada embaixo, onde tu vê o curso da água, já é o estado de Santa Catarina. É uma região bem legal de visitar, quem puder um dia. Quem quiser, né, também. Quem tiver interesse em geografia. E essa parte em verde é formado por depósitos sedimentares, né? Toda a depressão central é formada através da sedimentação do que foi erodido nas outras regiões mais altas do Rio Grande do Sul. Por mais que o Planalto Meridional seja mais recente e não tenha sido totalmente erodido, tudo que já foi erodido até hoje está sendo sedimentado e já foi sedimentado na Depressão Central, que é onde se encontra a maioria das cidades da região metropolitana. Né? Tudo ok daqui, gente? Só outra coisa para deixar meio preparado para o futuro, assim. Quando a gente vai falar de escudo cristalino, a gente fala mais ou menos da região que se retira metais e outras coisas. Metal, no caso, tá? Só para ficar mais certo. E depressões e essas regiões que acaba a erosão, acaba caindo, é onde a gente tira a questão de carvão, recursos energéticos. Então, isso aí a gente vai falar mais pra frente em questão de escudo cristalino e... esqueci agora o nome do outro. Escudo cristalino e fossas sedimentares, tá? As fossas sedimentares acabam sendo o local de depósitos energéticos. Tanto que Porto Alegre ele fica próximo dessa fossa sedimentar e a gente tem a tentativa de retirar carvão aqui próximo, né? Que é horrível. Tá? Sim, importante destacar isso, que a Depressão Central é rica em sedimentação carbonífera, né? Ele tem bastante carvão e extração principalmente nas regiões que fica na área verde do mapa. E outra coisa que é importante destacar é que a Cuesta do Aedo, que é essa pequena pontinha em roxo claro do estado, é formada de rochas também ígneas, também rochas basálticas, só que ela sofreu um tipo de erosão muito peculiar que lhe deu a formação arredondada, né? A Cuesta do Aedo é bastante circular, né? Eles falam formas mamelonares. Isso, tinha me fugido da palavra. Que é Então, esse formato arredondado que parece umas ondas, né? Uhum. Sobre a Cuesta do Aedo, vocês têm que gravarem esse formato arredondado que a erosão trouxe para essa região e também que essa região é a região que a principal atividade econômica é a pecuária, né? São campos sulinos, né? O bioma dessa parte do Rio Grande do Sul seria os campos sulinos, né? O Pampa, que a gente conhece. E devido a essa vegetação rasteira e campo aberto, é propícia para a criação de gado, principalmente. Ok, pessoal? Gado, ovelha e carnes de uma maneira geral. O tipo de solo também que a gente tem no Planalto Meridional, que é na Serra Geral, né? Formação Serra Geral, que a gente chama, é muito rica para o plantio. É um solo muito fértil que a gente tem aqui no Planalto Meridional, na região de cima da serra. E é por isso que essa região, as cidades como Caxias, Bento, Garibaldi, tem bastante produção de vinho. Tanto pelo clima alto, que é mais gelado e mais propício para a criação disso, quanto o próprio solo é muito rico para lavoura, né? Vegetar de uma maneira geral. Ok, gente? Captaram? Anotaram? Entenderam? Alguma dúvida? Alguma curiosidade? Alguma coisa que não ficou clara? Tudo gravado, senhor. Tudo aqui. E a última unidade geomorfológica, né? Que nos sobrou, é a planície costeira, né? Da planície costeira, o que é importante as praias, o litoral, né? Que a gente ama aqui. As águas claras de Cidreira, né? As águas Grande praia de Cassino. Uhum.
A única coisa que eu acho importante salientar para você e destacar sobre a planície costeira, que ela nada mais é do que o registro da regressão e transgressão que o mar sofreu nos últimos bilhões de anos. A própria Lagoa dos Patos é um registro manso e mar. O que eu quero dizer com isso? Ao longo das eras glaciais e interglaciais, o mar foi avançando para dentro do continente e regredindo em direção ao oceano, devido ao aumento das calotas polares, né? Conforme as mudanças climáticas que aconteciam ao longo de milhões de anos, o mar diversas vezes tanto avançou recuou sobre o continente. E aconteceu o quê? A deposição de sedimentos na região costeira e essa região costeira são produto desse movimento que o Oceano Atlântico fez nos últimos milhares de anos. Ok? Ouviram? Sim, sim. Ouviram? Ficou meio falhado, mas deu para ouvir. Vou ter que consertar essa região. Mas a planície costeira registra a regressão e transgressão que você fez milhares de anos. Uhum. Certo. Você que tá falando? Essa é a coluna geológica. Só para lembrar para vocês aqui, ó. Essa pequena parte que fala derramamentos basálticos no sul do Brasil. Aí é a planície meridional que a gente tem, né? O Planalto Meridional. Que são esses derramamentos basálticos no sul do Brasil. Que aconteceu há mais de 200 milhões de anos. E quando a gente fala ali que o escudo sul-cristalino foi formado principalmente no pré-cambriano e no paleozoico um pouco também, pensem que o pré-cambriano é mais de 4 bilhões de anos atrás. Remete às origens do nosso planeta. Ok, gente? Alô? Ok? Ok, Tá sim. certo. Ou seja, pré-cambriano escudo sul-cristalino e o Planalto Meridional era mesozoica. Agora vamos para a parte mais divertida da aula, que seria a resolução de questões. Vou dar um tempo para vocês lerem aqui. Vocês querem que a gente leia com vocês? Eu prefiro ler e depois resolver. Hein, pessoal? Vamos lá, pessoal. Participa. Certo. Ok. Dá um tempo, então. Pegar um café, pessoal, já vou. Que atraso, né? Certo. O pessoal botou A. E aí, pessoal, dá para corrigir Essa já? questão
Essa questão tem muita coisa que eles acho que ainda não viram. O que é um fiord? Fiord. Fiord é. É um barranco no encontro com maré. Fiord é uma coisa que vocês vão ver principalmente lá na Islândia, Isso, nos é países escandinavos, né? uma coisa só escandinava. Aqueles fiordes de gelo nos polos. Uhum. É porque lá é muito frio, então a ação de erosão da água vai ser uma coisa diferente, mais lenta, assim, porque fica mais densa a água. Isso vai abrindo um canyon com a água lá nessas regiões. Por isso que essas nomenclaturas aqui a gente vai. Acho que é bom ler então com vocês, porque muitos responderam lá, porque talvez algumas questões ficam meio na dúvida. Então, tá. Assinale a afirmação correta sobre o relevo da superfície terrestre e sua constante transformação. Então, a letra A que todo mundo falou, relevo terrestre, resultado de ações tectonismo, chuva, vento, curso d'água, mares, geleira, sem envolver a ação antrópica. O que é a ação antrópica, pessoal? Ser humano. Do ser humano. Isso, antrópico é a ação do ser humano. Acaba entrando ação antrópica, sim, no ser humano, né? Essa modificação do relevo, porque principalmente em regiões onde as pessoas vão coletar muito recurso. Então, a gente abre, explode, retira muito recurso da natureza e a gente acaba modificando muito o relevo. É uma coisa que fica bem na dúvida, mas vocês já viram as imagens de... Agora eu ia trazer o exemplo, só que eu não me lembro o nome certo do exemplo. Sobre garimpo, lá em Serra Pelada. Serra Pelada, vocês já viram coisa da Serra Pelada? Que aquilo ali é uma modificação absurda do relevo. É um buraco enorme no chão que as pessoas fazem. Então, a gente acaba exercendo uma ação sobre o relevo que questão também de guerra. Se vocês virem os locais de bombardeio, nossa, é uma série de... Parece os morros Mamelona ali que a gente estava falando, só que em pequena escala, né? Daí fica só num local que tudo bem cheio de crateras que acabam se formando por causa de guerra. Então a gente acaba modificando bem o relevo. O pessoal botou C, ação do vento em ambiente desértico e costeiro promove um processo deposicional contínuo e ausência de processo erosivo. Ali, esse finalzinho que fica ruim na C, e a ausência do processo erosivo. O próprio vento é um processo erosivo e ele deposita também. Então tem esses dois processos no próprio questão da erosão do vento. Que tudo a gente vai salientar essas coisas mais para frente, lá na próxima parte da geomorfologia. O correto desse aqui é o D. O intemperismo químico das rochas é responsável pelo processo progressivo de dissolução e pela ação da chuva dos cursos d'água. Intemperismo e erosão, já vou salientar para vocês que são duas palavras diferentes, tá? O intemperismo é o enfraquecimento do material. Então, a chuva constante no local acaba deixando mole aquele material, acaba deixando ele muito mais fraco. Que também a chuva vai acabar causando também erosão. Então, a água em si, a composição química da água vai gerar o intemperismo, que é esse enfraquecimento da rocha, e o próprio passagem da água em cima desse local enfraquecido vai gerar erosão. A erosão é o arranque desse material. Intemperismo é o enfraquecimento do material e erosão é o arranque do material. Então, a gente vai falar de novo na próxima aula, mas já fica para vocês. Então, o intemperismo químico, que é essa mudança química de alguma rocha pela propriedade química da água. A água é um agente de solução universal, né? Tudo dissolve com a água. O intemperismo Ele vai destrói acabar e a erosão exercendo esse leva, né? enfraquecimento da água. O temperismo enfraquece, melhor falar. Ele vai... Erosão destrói. A erosão que, na real, vai destruir. Porque a erosão vai destruir levando, no caso. Tá certo? Essa questão... Alô, gente, estão me escutando? Sim, sim.
Essa questão eu devia ter colocado nos últimos, porque daí ficaria para aula que vem. Eu botei de primeira, né? Mas ela dispõe de conceitos que vocês não viram ainda, que seria a aula 2 de geomorfo, que vai ficar para a semana que vem. Ó, essa aqui vocês já devem estar um pouco mais munidos para entender. Eu vou dar um tempo para vocês e depois a gente lê junto. Pode ser? Guarda 14. Nos avisem quando a gente puder ler, já que a gente toca a ficha nessa questão aqui. Essa questão a gente acabou de discutir, né? Uhum. Só tem um nomezinho diferente, né? Esses locais sempre botam os nomes mais regionais, às vezes umas coisas assim. Mas o pessoal tá indo bem. Ok, acho que já dá pra ler, pessoal. Tranquilo? Quer ler, Léo? Pode ler, Dani. Então tá, vou ler aqui pelo meu celular, que fica mais fácil. Em suas viagens de estudo pelo Rio Grande do Sul, o padre jesuíta Balduino Rambo, autor de A Fisionomia do Rio Grande do Sul, conheceu muitos lugares, como identificado no mapa abaixo pela sequência 1, 2, 3. Então, é uma questão daquelas que eles metem uma historinha assim para dar uma contextualizada e uma confundida no pessoal, mas você tem que entender que o padre saiu dele do ponto 1, foi ponto 2, ponto 3. No Rio Grande do Sul, nesse mapinha. Assinale a alternativa que indica a sequência correta dos compartimentos geomorfológicos do relevo por onde passou o padre Rambo, tá? Então, o Rambo, pelo nome do filme, ele passou pelo ponto 1, 2 e 3. E essas regiões são quais? Muitos responderam E, todo mundo respondeu E, e vocês estão certos. Na região 1, no ponto 1, a planície litorânea, que a gente falou bem, aquela região ali do nosso litoral, que é sempre, o mar sempre adentrou e retornou e deixou essa formação, principalmente nosso litoral meio feinho, né? O Planalto Meridional, região bem alta do nosso estado, e ali no final tem a Cuesta do Aedo, que é um outro nome para esse mar essa região meio montanhosa, diferente ali, mais alta que a gente tem. Que é uma região mais... esse nome, né, fica bem latino, acaba tendo esse nome, porque é uma região de fronteira ali com Paraguai, Uruguai, Argentina, então tem esse nome mais regional. Lembrando que essa parte da Cuesta do Aedo tem um bioma muito importante, vocês lembram, sabem qual que é? Se não em escola, sabem que é bioma? Vocês sabem? Alguém? Ninguém? Nessa área não é Pampa? Isso aí, a área do Pampa, que é o nosso bioma bem regional aqui do Rio Grande do Sul, que só tem aqui no Rio Grande do Sul e em outros países também, mas no Brasil só tem no Rio Grande do Sul, que é região de criação de gado bem típica.
Que daí, quando a gente for falar de bioma, a gente vai ver que essa região foi bem modificada, principalmente o Pampa foi bem modificado pela própria introdução do gado. É isso, Léo. A gente pode ir para a próxima? Tu quer falar sobre o mapa a seguir? Só queria perguntar se essa questão da Cuesta de Aedo e o bioma Pampa, vocês ouviram a minha explicação anterior, né? Sim, sim. Ah, tá. Então vamos seguir. Então, gente, essa questão que a gente vai ver agora trabalha com esse mapa em duas questões. Ou seja, tem um outro mapa dos compartimentos, pela disposição dos desenhos, você já dá para ver que é também o mesmo assunto, né? São os compartimentos geomorfológicos do Rio Grande do Sul. Ó. Eu já volto, pelo menos. A gente vai ter que ficar indo e voltar. Essa questão, pelo fato de ter um mapa aqui e as alternativas aqui, eu vou ler vocês primeiro, assim, ó. E daí a gente vai nomenclaturando, dando nome para cada númerozinho do mapa. Pode ser? Alô? Pessoal, tá me escutando? Pode ser, sim. Pode ser. Então tá, vamos lá. O número 1, que região seria? Qual é o nome desse compartimento? Toda essa região aqui, ó. Que é lá do Precambriano, assim, ó. São as rochas Escudo. ígneas datadas o escudo sul-rio-grandense. Isso mesmo. Esse aqui é o escudo sul-rio-grandense. Qual é o nome da região do compartimento 2? Essa aqui é bem... Planície Saber onde litorânea. é. A planície litorânea, ou planície costeira. Região 3, qual é o nome? É a depressão, fica no meio, ou seja, a depressão central, que é formado de rochas sedimentares, né? E devido a esse acúmulo de sedimentos, tem bastante material orgânico. E quando a gente deposita bastante material orgânico embaixo da terra, comprime ao longo do tempo, tu forma carvão, que é uma energia, um tipo de energia muito utilizada até hoje. E tem muito interesse de extrativismo desse tipo de material. A número 5 é qual região, que a gente acabou de falar na questão, é bem fácil. É a Cuesta do Aedo. Cuesta do Aedo. A Cuesta de Aedo. Voltei. E o 4 é qual é o nome do 4? Os nomes? A prova no momento chama de um nome, depois outro momento ela chama de outro. Qual é a região 4? Planalto. Oi? Planalto. Eu não sei se a minha internet não é o Planalto Meridional, isso aí. É o Planalto, a gente chama de Planalto Meridional. Também Planalto enfim, é Planalto Meridional normalmente. De formação serra geral, elemento basáltico mesmo. E a parte elevada do Rio Grande do Sul. Ok, vamos lá. Lembrando dessa numeração, vamos ler as alternativas. Ó. Os fossilizados, grandes répteis que viveram na era Mesozoica, têm sido encontrados em rochas sedimentares que afloram. Quando vocês lerem nas questões a palavra aflorar, quer dizer que está expostas, ou seja, são rochas que estão expostas no chão ou nas paredes, nas encostas, está visível para as pessoas verem. Toda vez que verem com material rochoso, é uma rocha que está aflorada. Eu vou deixar vocês lerem e depois a gente me digam qual alternativa vocês acham que é.
Tem, pessoal, qual é o número que é? Letra, no caso, né? Eu não lembro o número, mas Alô, eu acho que pessoal? é ou central ou meridional. Eu não tô conseguindo ler as alternativas que vocês devem estar descrevendo, mas daí eu vou dar uma olhada. O pessoal tá falando Mas E, C, se o pessoal tá D, o pessoal tá bem em dúvida, porque acho que a visualização Ô, do Sor, mapa é isso aí é melhor. das questões anteriores. Ah, questão de... Ah, tá, veja então. Eu coloquei Tá certo. Mas é que o pessoal também tem, Pra vocês têm mim é que número visualizar o mapa, 4. mas é. A 4 é Número qual 4 opção? é o D. Planalto. Ah, tá. Então é a D. 4 é o Planalto. D. hum, Aonde que eu falei que a gente encontra no Rio Grande do Sul rochas sedimentares, pessoal? Ninguém mandou. No literal? Também. Não, mas não principalmente. As rochas sedimentares estão falando que encontram fósseis é no número 3. Que seria questão de letra C. Tá bem, pessoal? Ele voltou já? Alô? Eu. Aqui. Vocês conseguiram. Vocês entendem por que é a letra C? É devido a rochas sedimentares. O maior acúmulo de rochas sedimentares que a gente tem no Rio Grande do Sul é na região 3. Tá, pessoal? Então Ok, vamos para Sor. o seguinte. E trata do mesmo mapa. Ó, essa daqui eu Não, botei de ordem, essa aqui é outra. Mas é essa outra? daqui identifica Quer no mapa fazer? as unidades. Sim, ó, essa aqui. Não, essa aqui remete àquele mapa, só isso que eu quero dizer. Ah, tá. Essa aqui tá. Identifique no mapa as unidades geomorfológicas do Rio Grande do Sul, que corresponde às características indicadas abaixo. Então tá, vocês vão ter que botar aqueles mesmos números que estão lá no mapa em ordem aqui nas afirmativas, tá? Só para vocês entenderem mais ou menos o que vocês têm que fazer. Daí, botem suas ordens que vocês vão achar que vai ser e daqui a pouco a gente já responde junto. Se alguém quiser que eu coloque o mapa depois, eu vou dar um tempo para vocês pensarem, mas se vocês Por quiserem favor, retornar. Sor, porque eu botei só os nomezinhos. Aí eu queria ver qual eram os números respectivos pra ver se casava com alguma das opções. Ó, eu vou fazer o seguinte: anotem o nome e o número e depois a gente volta aqui, tá, pessoal? Certo? Tá, Sor. Então vamos lá. Tô tentando mexer aqui, tô dando tempão tentando mexer. Vai slidando. Até eu tenho que lembrar disso. Não lembro onde é que fica cada um. Tá, o que eu... Ó. Eu Ah, também não, tá. não. Já tá Agora que eu voltando. fiquei tentando me lembrar. Aí. Eu vou botar aqui na conversa, no chat, ó. 1. Escudo. 2. Início. Costeira. 3. Depressão central. 4. Planalto. E 5.
Cuesta. Tá? Vocês conseguem ver no chat ali que eu coloquei pra vocês, pessoal? Professor. Sim, sim. Então vamos voltar pra lá. Deu. Certo. Seria a letra C? Uhum. Vamos lá, vamos ver. Alguém tem mais alguma outra? Eu vou Alguém escolheu uma começar diferente? a falar as questões, porque se eu for digitar, meu computador todo trava. Gravar, acho que exerce muita coisa no Não. computador. Ó, eu vou... Muito, eu Todo começo mundo- a gravar e meu computador Todo mundo já trava. tentou fazer? Essa aqui é uma questão até que se tu tem uma delas ali que tu acha e mata toda a questão, né? Foi, pessoal? Quer que eu já passa com eles, né? Vamos lá então, pessoal. Identifique no mapa as unidades morfológicas olhando que correspondem às características abaixo. Ó, a área de elevada altitude originalmente recoberta por matas e campos, onde atualmente predomina a agricultura. Qual número vocês colocariam na primeira, na de cima? Pessoal, 4. seria o número 4. Isso, a área de elevada altitude seria 4, Planalto Meridional. Abaixo, a área com topografia que decai para o oeste em direção ao rio Uruguai. Apresenta coxilhas recobertas por campos e pastagens entremeadas de matas galerias ao longo dos rios. Isso aí dava uma música. Mas muitas músicas dali falam dessa maneira, né? Coxilhas e não sei mais o que, Rio Uruguai, região qual que representa número vocês isso? Qual colocariam número? aqui? 5, custa. 5, isso aí. Isso aí. Se vocês olharem a alternativa, vão ver que 4, na ordem respectiva de 4 e 5, só tem uma, né? Mas para confirmar, Já vamos matou ver. aí. Essa aqui realmente é o número 3. Vamos ver se a terceira é de fato o número 3. Ó. A área é caracterizada por baixas altitudes formadas de rochas sedimentares que compõem colinas, ora de topo plano, ora de topo arredondados. É a 3. 3, que seria a depressão central? Exatamente, isso aí. Sedimentares, isso aí. Palavrinha-chave, A área sedimentar. formada por rochas muito antigas, altamente falhadas e dobradas, apresentam relevo caracterizado por aflorados e áreas de deposição mais baixas. Número 1, escudo subcristalino. Então fica com. A gente poderia ter terminado. Opa! A gente poderia ter respondido apenas uma, né? Ó, pessoal, pelo tempo, vamos resolver essa daqui. Vou dar um tempo para vocês lerem e depois a gente conversa um pouco com vocês. Né? Se vocês têm algum momento de... Que essa é uma ideia também que eu queria trazer para a nossa aula, de um momento de reflexão de vocês sobre o que foi visto na aula, assim. Uma reflexão que parta de vocês, assim. Daí vocês falam que vocês entenderam, que vocês pensam sobre o assunto. Como esse é um assunto bastante físico da geografia, a parte disso, assim, não parece que tenha muito que a gente possa refletir. Mas tem. Assim, tem coisas que a gente se perguntar, assim, quando a gente estuda essa... Agora eu vou ficar em silêncio para vocês tentarem fazer a questão. Essa aqui é mais tranquila. Só dá pra também falar que tá acontecendo aí, deixa eu lembrar,
É erogênese ou epirogênese? Orogênese ou epirogênese? Você lembra? Também é uma boa de salientar isso. Oro ou epiro? Ouro? Por que ouro? Porque ouro me lembra dos dobramentos, tá falando do Himalaia? Isso aí tá Isso certo, relacionou interessante. Mas eu acredito que seja mais epirogênese, porque ele acaba tendo um movimento o quê? Vertical. Acaba Eu não sabia nem que dá cedendo. pra diminuir a montanha. Dá, legal. Mas é bem sutil, né? Uma coisa que não. Que leva um tempo. Se tu pensar assim, ó, se vocês pensarem no lugar que está acontecendo, eu contei para vocês que um dos produtos da orogenia são os dobramentos. E um dos exemplos dos dobramentos, como vocês viram no slide, são os Himalaias, né? Ou seja, se vocês pensarem nisso, aconteceu numa região que tem uma formação causada por orogenia. Ou seja, os Himalaias são um produto da orogenia. Só que o movimento que aconteceu aqui pode ser entendido também como epirogenia, né? O movimento que aconteceu no evento é epirogênico, mas a região onde aconteceu é formada por processos orogênicos. Entenderam? Não sei se eu acho que é unânime aqui. Letra A. O pessoal falou 10. Ok, Porque se fosse alguma coisa exógena, seria ser um pesquisador que viveu milhares de anos, conseguiu identificar o rebaixamento do Himalaia por ventos fortes, daí seria alguma coisa exógena. Que não existe. E vocês querem tentar resolver essa última questão ou vocês já querem conversar sobre? Melhor. Isso aqui é mais para vocês identificarem certas cidades onde está em cada local. E essa aqui também, uma outra. Bom, vou deixar vocês lerem um pouco, mas depois eu quero apontar um questionamento sobre essa questão aqui. Alguém já sabe dizer não? Alguém já conseguiu pensar numa alternativa? Quem conhece a cidade de Porto Essa aí eu Alegre? me larguei pras cobras. Cidade do Rio Grande do Sul. Cidade do Rio Grande do Sul. Oi? Nessa questão me larguei pras cobras. Como assim? Não sei essa gíria. Abandonei, não entendi. Bulhufa. Ela desistiu. Ah, tá. Pior que eu nunca ouvi essa gíria. Essa gíria é mais antiga, né, também. Me larguei pras cobras? Sério, Sora? Eu nunca ouvi. Letra A, letra Pessoal, B. agora eu já vou começar a morrer. Ó, pessoal, tem pessoal respondendo, ó. E tá bem, o pessoal tá divergindo principalmente entre D, né? Alguém quer mais ver? Alguém quer dizer? Qual que é? Porque coisa, enquanto o pessoal que não respondeu ainda pensa na alternativa, a questão aqui te apresenta uma outra perspectiva sobre o mapa, né? Sobre o Rio Grande do Sul. Que normalmente a gente vê de cima. Os mapas te apresentam os compartimentos geomórficos
Essa aqui tu tá vendo na horizontal, assim, ó. Tu tá vendo como se tu estivesse de pé em cada horizonte em uma das feições geomorfológicas. Tanto que a própria figura te dá uma noção de altura, né? De altitude. Ó. E as baixas ali, ó. Tá. Virou aqui, volta. Volta, tia. Só pra fixar uma coisa pra vocês. O Léo tá. Vai falar. Só uma coisa. Rochas vulcânicas, essa parte alta do Rio Grande do Sul. Qual compartimento você quer? Planalto? Aqui, pessoal. É o Planalto Mineral, isso aí. As rochas vulcânicas, que são o quê? Rochas basálticas, que seria outro nome que poderia aparecer ali para vocês, faz parte do Planalto Meridional. Qual dessas cidades aqui fazem parte da Serra, da região alta do estado? Pensando então que a cidade A fica na Serra, no Planalto Meridional. A gente tem que, rochas vulcânicas fazem parte das rochas basálticas, portanto, só pode ser o Planalto do Rio Grande do Sul, o Planalto Meridional. E áreas passejadas em formato de lista seriam qual compartimento do Rio Grande do Sul, geomorfológico? A cidade B ficaria onde? Na Depressão Central? A Depressão Central tem rochas sedimentares ou rochas cristalinas? Sedimentares. Sedimentar. Sedimentares. As linhas diagonais representam rochas cristalinas. Outra eu contei para vocês, que eu não falei nessa aula, que foi um erro meu. Rochas cristalinas também é um nome para o escudo, né? A gente pode chamar de escudo sul-rio-grandense ou escudo cristalino. Ou seja, as rochas cristalinas fazem parte do escudo do rio-grandense. Ou seja, região sudoeste, Rio Grande do Sul ali, perto do litoral sul, ou seja, deste, Rio Grande do Sul. Desce ali um pouquinho para as alternativas, por favor. Claro. E eu acho que, Léo, acho que é melhor você desligar a câmera, que tá bem metalizada a tua voz. Sai daqui. Estão me ouvindo agora, gente? Sim, melhor. Alô, pessoal? Tranquilo. Ó, as rochas cristalinas fazem parte do escudo cristalino, ou também chamado escudo sul-rio-grandense. Que cidades ficam nessa região que a questão tem aqui? Vamos lá, gente, podem chutar. A tenteada é livre. Vamos lá. O importante é participar. Santa Maria, Não tenho medo de errar. que fica no centro do estado. A Santa Maria fica mais assim em direção ao Planalto Meridional, um pouquinho mais ao norte. Não é tanto ao Rio Grande do Sul, o escudo cristalino. Todo mundo já respondeu? Posso dizer qual é a alternativa correta? Alguém quer me falar qual que acha que é? O pessoal ficou entre A e D. E quem respondeu A... Realmente, Cruz Alta fica na região da Serra, na região alta, no Planalto. Só que Santa Maria fica na Depressão Central. Um pouco na Santa Maria fica na borda entre a Depressão Central e o Planalto Meridional. Ou seja, fica entre o centro e o norte. Não fica exatamente no centro em direção ao sul, que fica que é ó. Voltando pro mapa aqui, ó.
Errei o lado. Vamos. Acho que no nosso tempo acho que meio que acabou também, né? Acabou, mas era a letra A, gente. Tá. É Cruz Alta. E eu queria só. Não, desculpa. Ah, não. Ah, tu vai botar onde é que ficou? Fundo e Caçapava. Passo Fundo e Caçapava. Tá? Isso. É isso. Letra A. Só para Passo lembrar para Fundo e vocês Caçapava. que tem questões que podem cair, que tipo, o mapa do Rio Grande do Sul e uma linha cruzando em alguma região do Rio Grande do Sul, uma linha enorme, assim, cruzando de oeste a leste do Rio Grande do Sul. E as questões para tu responder são igual esse mapinha que está aparecendo nessa questão que a gente está vendo. Quais as unidades geomorfológicas aquela linha passou? Daí você tem que botar, por exemplo, se tivesse uma linha passando de Passo Fundo até Caçapava do Sul, daí vocês marcariam esse mesmo gráfico, né, que aparece aqui nessa questão. Isso também pode aparecer umas questões assim, tá? Acho que acabou o nosso Outra tempo. coisa, gente. Acabou no tempo, mas a aula de história vocês vão ter gravado. Não tem aula síncrona, né? Não. Vai ser um vídeo. Não o quê? Vai ser um vídeo. Vocês querem ficar discutindo mais um pouco ou querem encerrar por hoje? Por mim, de boas. Vocês querem resolver mais questões ou querem debater o assunto? Bom, então vamos encerrar porque também já pode ficar meio maçante. A gente já tá 1 hora aqui. Vamos dando por encerrada a aula, gente? Ou vocês querem fazer mais questões? Qual a próxima questão? Para vocês. Acho que não tem mais só mais uma questão? Não sei. Só para terminar daí, uma última Só tem questão. mais essa aqui mesmo. Vamos ler Só junto. tem essa última questão aqui, ó. Só para fixar algumas coisas sobre o relevo brasileiro. Então, é da UFPRA, não, UFPR de 2007, Universidade Federal de Paraná. E o relevo do território brasileiro, conforme é dado no IBGE, no que se refere à ipsometria, está compartimentado em terras baixas. Essa questão do relevo brasileiro. Esse é um nomezinho chato só para incomodar vocês. Terras baixas, com terrenos de até 2.200 metros de altitude, compreendendo as planícies, totalizando 41% da superfície. Então, grande parte do território brasileiro é de terras baixas. Terras altas, em terrenos entre 200 e 1.200 metros de altitude, envolvendo 58,5% da superfície do Brasil. E elevações cristas culminantes acima de 1.200 metros, que é uma pequeníssima parte, que é 0,5% do território brasileiro. Então, o território brasileiro quase nunca passa dos 1.200 metros, tá? Tem terras bem baixas. A gente fica entre 200 e 1.200. Acerca do assunto, considere as seguintes afirmativas. Vocês querem fazer agora? Tipo, eu espero vocês responderem. E daí a gente continua ou vamos fazer junto? A gente pode continuar fazendo como tava fazendo antes. Tá, então vamos deixar vocês fazendo e respondam aí depois o que vocês acham. Só para finalizar essa questão, finalizar as aulas. O pessoal tá falando aqui, tá falando aqui. Tocar a ficha.
Pessoal, alguém já respondeu? Não, ninguém respondeu ainda. Essa é chatinha, né? É que a gente não falou tanto de Brasil, a gente falou mais sobre o Rio Grande do Sul, né? Mas lembrando que o território do Brasil é bem antigo. O pessoal já tá indo embora. E R. E. O pessoal se confunde bastante na 4. Então tá, vamos ler junto essa questão. Tá, sobre terras do Brasil. O Brasil é bem baixo, as terras dele, tanto que os Andes aqui do lado, eles chegam a 5, 6 mil metros, então o Brasil não passa muito dos 1.200 metros, tá? Então, número 1, o relevo brasileiro tem altitudes modestas, certo? Por ser um relativamente recente. Esse relativamente recente é o que está errado, porque o relevo brasileiro é muito antigo, tá? A ausência de cadeias montanhosas expressivas dá-se pelo fato de o relevo não ter sido desgastado o suficiente pela erosão. Não, o relevo brasileiro foi desgastado bastante pela erosão. Então, outra falsa. O Léo tá botando X. As planícies amplas decorrem da baixa capacidade de erosão e transporte dos grandes cursos fluviais por desenvolverem grandes partes do recurso de superfície próximo ao nível do mar. Então, a gente tem muito baixo, então, essa aí, realmente, a gente tem uma capacidade agora de erosão, acabou se diminuindo porque o curso d'água não é tão rápido. Então, isso aqui é uma coisa que a gente vai falar mais na próxima aula, mas a 3 é uma afirmativa verdadeira, tá? Então, a 4 o pessoal se confunde bastante. A característica do relevo, no caso do território brasileiro, provas de que movimentos orogênicos e de vulcanismo foram pouco significativos ao longo da história geológica do país. Por o Brasil ter sido bastante erodido e sobrar bastante material ainda, a gente teve bastante movimento orogênico no passado e o vulcanismo também foi intenso. Então, isso aí são coisas que aconteceram muito tempo no Brasil. Então, só é uma afirmativa errada, tá? O vulcanismo ainda foi uma coisa muito presente no Brasil, principalmente na região aqui no Rio Grande do Sul, se a gente for pensar como a gente está falando. Sempre teve derramamentos de lava muito constantes aqui. Então, isso aqui é uma afirmativa errada, a 4, tá? Então, a gente fica com somente a afirmativa 3 como verdadeira. Tá bom, pessoal? Pegaram. A 4 realmente acaba sendo bem chatinho de lembrar. Quer falar alguma coisa, Léo? Me pegaram por causa do vulcanismo. Alguém quer falar mais alguma coisa? Isso aí, gente.
O vulcanismo pega bastante, né? Mas a gente teve o vulcanismo antigo. Lembrando que a própria Planalto Meridional que a gente tem no Rio Grande do Sul faz parte da bacia sedimentar do Paraná. E daí é um baita derrame que tem aí. Enfim. Seria isso, pessoal. O pessoal tá saindo já. Então tá, boa noite, pessoal. Descansem e olhem a aula bem tranquila, a aula gravada de história. E Tomem tchau, tchau. café, as coisas, então tá. Tchau, pessoal. Se cuidem. Boa noite, profs. Fiquem em casa. Boa noite. Tchauzinho, profs. Tenham uma Boa noite, professor. Até semana que vem. Tchau. Boa noite.